Assista no episódio 4 da série Peru. Chegava a tão esperada hora de atravessar a fronteira para o Peru, o quarto país da expedição. Descubra por que esta aduana foi a mais difícil que enfrentamos até hoje. Já em solo peruano, provaremos a mundialmente conhecida gastronomia local. Passaremos o dia percorrendo as belas estradas costeiras do Peru. O objetivo do dia será chegar à histórica cidade de Arequipa, Patrimônio Mundial da Unesco. Acompanhe a continuação desta grande aventura do Dakar Overland. Esta série Peru é apresentada por Volda, sempre em movimento. Vasten, tecnologia Overland. Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland. Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Acordamos com o som das ondas quebrando bem próximo a nós, mas não era um sonho. Havíamos chegado ao Oceano Pacífico. O café da manhã no hotel Apacheta era servido individualmente. Tudo no Apacheta representava um sonho realizado. A própria hospedagem neste belo hotel e o retorno da veterana SW4 ao Pacífico. Antes de seguirmos viagem, vamos conhecer a mais icônica atração da cidade, o Morro de Arica. Este morro possui 140 metros de altura e proporciona uma bela vista panorâmica da cidade. Este local foi palco de uma das batalhas mais importantes da Guerra do Pacífico. Este é o Cristo de la Paz, um monumento que simboliza a paz entre o Chile, Peru e a Bolívia. Em 1880, as forças chilenas conquistaram este morro do controle dos peruanos. Bom dia! Estamos fazendo um tour aqui na cidade de Arica de passar a fronteira. Está sendo bastante caótico o nosso tour. Estamos tomando buzinada sem parar, né, Márcio? Nossa, o pessoal meio manco, né? A gente fica parando no semáforo, de repente a gente toma buzinada porque, sei lá, podia passar, não podia passar, mas o povo tá agressivo aqui. Bom, nossa primeira missão vai ser trocar soles peruanos para podermos ter como pagar pelo menos os primeiros pedágios em solo peruano. Bom, pegamos a cidade de Arica bastante nublada, infelizmente, mas, em minha opinião, confere um charme especial ao hotel onde estávamos hospedados. Em meio ao caos de Arica, encontramos um posto de combustível. Havia aqui um self-service de lavagem de carros. Moedinha de self-service. Ó, cada fichinha dá direito a mais ou menos 3 minutos e meio de água. Márcio escolheu uma fichinha somente, o Tony levou, comprou 2 fichas.
Eu quero ver os meninos se virando com essa máquina. Coloque a ficha, pega, ativa a função. Produtos, programa, surpresa, qualquer qual. Já estávamos há uma semana na estrada e resolvemos ingressar no Peru com os carros limpos. Parabéns, Bê! Carros lavados, vamos seguir para a fronteira. Hoje deixaremos o Chile e chegaremos ao Peru, o quarto país desta expedição. Atravessaremos um dos complexos fronteiriços mais movimentados da América do Sul e o objetivo do dia será chegar à cidade histórica de Arequipa. Serão 423 quilômetros para percorrer no dia, totalizando 4.275 quilômetros desde São Paulo. Tony, é um grande prazer estar cruzando uma fronteira inédita para nós na companhia do casal Huang. Muito obrigado. Chegamos ao complexo fronteiriço Santa Rosa. Por aqui há um fluxo de até 15.000 pessoas todos os dias, sendo um dos mais movimentados da América Latina. O processo é trabalhoso e composto por diversas etapas. Após realizar a saída dos passageiros e dos carros do Chile, para a entrada no Peru é necessário realizar uma revista completa de toda a bagagem e dos veículos. Tivemos que esvaziar nossos carros, passar toda a bagagem no controle de raio-x, declarar a entrada do drone e do Starlink e finalmente submeter os carros para inspeção da polícia aduaneira. Carros carregados, documentação feita. Chegava a hora de escrever um novo capítulo nas aventuras do Dakar Overland. O Peru nos aguarda com suas montanhas, desertos, vales, gastronomia e hospitalidade. Estamos nos nossos primeiros KM aqui em território peruano. Conseguimos, chegamos, são e salvos, né, Márcio? Deu trabalho, hein? Nossa, mas chegamos. Quarto país. Entramos em Boca de Rio para almoçar, pois já passava das 14 horas no Chile e da 1 da tarde no horário peruano. Escolhemos este restaurante onde o garçom se destacava pela sua animação. E fomos finalmente apresentados à espetacular gastronomia peruana. Este combo consistia em ceviche, risoto de frutos do mar e filé de peixe empanado. Estava espetacular. Primeiro ceviche no Peru. Bom demais. Vamos seguir viagem, pois ainda tínhamos 340 quilômetros para percorrer. Heartbeats, all is silence, darkness in the streets. Heartbeats, all is silence, darkness in the streets. O contraste entre o Oceano Pacífico à nossa esquerda e as montanhas e desertos à direita era surpreendente. Estávamos ainda nas primeiras horas da nossa longa jornada pelo Peru e as paisagens já impressionavam. Acho bonito, hein? Estamos longe de casa. Feel you next to me. Heartbeats, all is silent. Passávamos por curiosos vilarejos com pequenas casas de madeira. Thinking it's time.
Ainda nos primeiros quilômetros em solo peruano, já percebemos que dirigir no Peru não é para amadores. Surpresas acontecem a todo momento. Aqui, um motorista imprudente tentava realizar uma ultrapassagem em uma curva sem visibilidade. Os caras são loucos, né, velho? Lugar proibido, os caras passam ali. Você viu? O cara entrou na minha frente. Louco, né, meu? Hold me if I'm waking, catch me in my sleep. O tempo mudava a todo momento. Neste trecho, as nuvens baixas encobriam os cumes das altas montanhas. All these thoughts keep spinning, but you're grounding me. Time to heal, time to grow. This time I know I'm not alone. Hold me now, let it out. I know we found our home. Thinking it's time to shine. We may give it all I want is you. Honey, you're just so wild. I'm telling you now, I'm so in love with you. Sempre que passamos por acidente no percurso, lembramos que o Overland exige muita atenção e respeito às estradas. O caminho nos levou a esta cidade que parecia ter congelado no tempo, com casas humildes e moradores vivendo de forma simples e autêntica. Caramba, mas que desvio, hein? Arms around you where we belong. Heart is racing, you're so strong. Take your time, lose control. E aqui vivenciamos mais um momento especial nesta expedição. O primeiro pôr do sol no Peru, entre plantações e as montanhas. It's time to shine, make it all I want is you. Honey, you're just so wild. I'm telling you now, I'm so in love with you. Ao longe, avistávamos as luzes de Arequipa. Mas quanto mais nos aproximávamos da civilização, mais paciência e atenção precisávamos em meio ao trânsito intenso. A gente está tentando entrar em Arequipa, estamos somente a 14 quilômetros do nosso hotel. Não sabemos o que está acontecendo no pedágio. A mulher falou assim, olha, para onde vocês estão indo? É logo que, não sei, a gente tem uma passagem que fecha às 9h30. Hoje foi basicamente um dia de fila, né, Márcia? Fila na aduana, fila aqui. Estamos perto de chegarmos à nossa primeira cidade peruana, né? Olá, Márcia. Finalmente chegamos! Em Arequipa, vamos nos hospedar em um hotel tão majestoso e clássico como a cidade, o luxuoso Costa del Sol. Após cruzar os suntuosos corredores, chegamos a uma acomodação que surpreenderia até os viajantes mais experientes. Além de muito ampla e completa, encontramos diversas comodidades que elevaram o nosso sentimento de bem-estar e a experiência da estadia. Olha só, hoje eu vou passar a camisa da Volda para usar amanhã. Sabonete facial de vermelho, né? Ó,
paninho para limpar os sapatos, body lotion, lencinhos, um kit sanitário, shower cap e isso aqui é legal também. A hospedagem no Costa del Sol seria ainda lembrada ao fim como uma das melhores desta expedição. O Hotel Costa del Sol possui uma localização privilegiada, sendo possível ainda ir caminhando até o centro histórico de Arequipa. Estamos a 2.300 metros de altitude. É a segunda maior cidade do Peru. Foi fundada em 1540. Arequipa é construída quase inteiramente de sillar, uma rocha vulcânica branca, daí seu apelido Cidade Branca, e seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A imponente catedral, que se estende por toda a extensão da Praça de Armas, resistiu aos terremotos e incêndios ocorridos desde sua construção em 1621. O primeiro jantar no Peru será no Chicha, do renomado chefe Gastón Acúrio, um verdadeiro embaixador da culinária peruana. La salsa, la corvina al pescado con salsa de camarones. Pedimos pratos com peixe, cortes de carne com batatas peruanas, camarões arequipenhos e até o típico cuy, o porquinho da Índia. Celebramos não apenas o dia de hoje, mas também a jornada que percorremos até aqui. Confira no próximo episódio. Subiremos a Cordilheira dos Andes, atravessando paisagens fenomenais. Conheceremos vilarejos parados no tempo. Ficaremos hospedados em um hotel de conto de fadas, encravado no Vale do Colca. Chegaremos ao Canyon 2 vezes mais profundo que o Grand Canyon nos Estados Unidos, com mais de 4.000 metros. Percorreremos uma das mais belas estradas por onde o Dakar Overland já passou. Seguiremos por um duro trecho off-road desafiador para nossos 4x4. Deixe seu like para este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, para que o Dakar Overland continue trazendo mais informações valiosas para os viajantes. Acompanhe o Dakar Overland na continuação desta grande aventura pela terra sagrada dos Incas. Muito obrigada aos membros do clube e principalmente aos nossos patrocinadores, que tornaram este projeto uma realidade. Nos vemos no próximo episódio!